Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 19 de dezembro. Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores encerram o ano judiciário de 2022. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, manifestou esperança em dias com mais tolerância e respeito e diz que o Supremo manterá firme na defesa do Estado Democrático de Direito. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declara a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. Decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, mantém Auxílio Brasil no valor de R$ 600 para o próximo ano. E ainda, ministra Rosa Weber é homenageada pelos 11 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O entendimento é de que, por seu caráter anônimo, as emendas de relator violam os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. O orçamento secreto é como ficou conhecido o uso de emendas de relator para a inclusão de novas despesas no projeto de lei orçamentária da União. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. Ao contrário das emendas tradicionais, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido, tampouco o destino desses recursos. 4 partidos, PV, PSOL, PSB e Cidadania, então questionaram no Supremo se essa modalidade de liberação de recursos era constitucional, alegando violação aos princípios da moralidade, legalidade, transparência, publicidade e controle social das contas públicas. Foram 4 dias de julgamento. A primeira a votar foi a relatora das ações, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Ela afirmou que, por ter caráter anônimo, a criação e execução de despesas por emendas de relator são incompatíveis com a Constituição e que só podem ser usadas para a correção de erros e omissões. A ministra reforçou que o orçamento secreto também desequilibra o processo democrático, porque beneficia determinados candidatos. Esse processo sistemático de transferência das decisões orçamentárias para os próprios parlamentares, conhecido pelos especialistas em finanças públicas como captura do orçamento, representa prejuízo grave à efetividade das políticas públicas nacionais. Mas esse entendimento não foi unânime. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça no segundo dia de julgamento. Mendonça entendeu que a definição de regras orçamentárias, inclusive as relativas às emendas parlamentares, diz respeito à relação política entre legislativo e executivo, não cabendo ao Supremo exercer seu controle. Os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também votaram nesse sentido. Para eles, as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas, desde que sejam observados os princípios da publicidade e da transparência. Todo o procedimento de transparência deve ser absolutamente idêntico ao procedimento previsto pela RP6, para as emendas individuais. Ou seja, desde o início até o final, identificando qual é o parlamentar, qual o valor, qual a destinação, qual a prioridade. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski acompanharam integralmente o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Para eles, sem conhecimento e informação, não se tem o controle dos gastos públicos. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo, em especial, com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência. O julgamento foi concluído na última sessão do ano. Para a maioria dos ministros, a liberação de recursos via emenda de relator, como vinha ocorrendo, contraria os princípios constitucionais
da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Sobre o tema, foi fixada a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. A Corte determinou ainda que, no prazo de 90 dias, unidades orçamentárias e órgãos da administração pública divulguem os dados sobre serviços, obras e compras realizadas com verbas públicas entre os anos de 2020 e 2022. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, fez um balanço do ano judiciário na Corte no encerramento dos trabalhos de 2022. O STF recebeu quase 70 mil processos este ano, 20.677 originários e 49.090 recursais. O atual acervo é o menor dos últimos 27 anos, com pouco mais de 22 mil casos em tramitação. Este ano, o plenário da Corte realizou 77 sessões presenciais, com o julgamento de 56 ações. Já no plenário virtual, foram quase 3.900 processos julgados. Ao todo, foram proferidas 88 mil decisões, 75 mil monocráticas e 12 mil colegiadas. Mais de 13 mil acórdãos foram publicados. Nas turmas, foram julgados 9 mil processos, 5.164 na primeira e 3.824 na segunda turma. 33 temas de repercussão geral tiveram o mérito analisado pela Corte. Com a aplicação das teses, o Supremo Tribunal Federal permitiu o andamento de quase 105 mil processos que estavam suspensos nos tribunais de origem. A presidente do STF destacou a celebração dos 34 anos da Constituição Federal e dos 30 anos do decreto que promulgou no Brasil a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, além do avanço tecnológico na Corte, com a criação de sistemas como a solução tecnológica de automatização funcional, para controle de prazos e preenchimento automático de questionários de admissibilidade de recursos, que aumentou a eficiência no trabalho das secretarias. Ainda durante a última sessão do ano, a ministra Rosa Weber fez menção às ações de relatoria de cada ministro e desejou um ano de 2023 produtivo ao Poder Judiciário. Agora, senhores ministros, senhora ministra, que o ano judiciário se encerra e estamos a colher os frutos do trabalho desenvolvido, espero que possamos todos nos deixar inspirar pelo resplendor da simbologia do Natal, que se aproxima, em seu sentido de paz, respeito e solidariedade, para que, refletindo sobre os passos dados em 2022, o ano de 2023 seja recebido pela esperança de dias com mais tolerância e respeito e menos dissensões e desigualdades. Impossível não destacar que o espírito de colegialidade foi decisivo para o encaminhamento dos trabalhos e o êxito, inclusive, da aprovação, na última semana, de alterações regimentais que representam importante passo para o reforço à institucionalidade em prol do aperfeiçoamento do Supremo Tribunal Federal e para o bem da sociedade brasileira. Se encerra o ano judiciário, mas apesar do recesso de fim de ano, os tribunais superiores, federais e estaduais continuam funcionando para casos urgentes. No Supremo Tribunal Federal, apenas os prazos processuais ficam suspensos. O plantão judicial em todo o país começa nesta terça-feira, dia 20 de dezembro. No Supremo Tribunal Federal fica suspenso o expediente presencial e, com isso, os prazos processuais, julgamentos no plenário físico e sentenças. Durante o recesso, o STF irá analisar somente liminares e caso de difícil reparação e onde houver dano irreparável. Essa análise é feita por magistrados em esquema de plantão. Os pedidos com risco imediato de
perda de direitos podem ser protocolados a qualquer momento, mas só pela internet. E setores que não entram no recesso forense, como segurança, informática e comunicação, por exemplo, irão cumprir expediente em horário especial, a partir da 1h da tarde até às 6 horas da noite. O atendimento ao público também irá funcionar somente no período da tarde. As atividades do Poder Judiciário serão retomadas em todo o país no dia 1º de fevereiro de 2023. Decisão de ministro do STF garante valor do Auxílio Brasil em R$ 600 para 2023. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 para 2023. O ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade. O partido alegou que o Auxílio Brasil sofreria uma queda de 33% no valor, passando dos R$ 600 de hoje para R$ 405 em 2023. Esse corte está previsto no projeto de lei orçamentária anual, que ainda não foi aprovado no Congresso. Segundo o ministro, o benefício de R$ 600 está na categoria de mínimo existencial, garantido pela Constituição. Ele determinou que os recursos para o benefício sejam custeados com o espaço fiscal aberto pelas mudanças no regime de pagamento dos precatórios e, caso seja necessário, por crédito extraordinário. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes permite que o futuro governo mantenha os R$ 600, mesmo sem conseguir aprovar no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, conhecida como a PEC da Transição. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, foi homenageada hoje pelos 11 anos dela na Corte. Foi durante a última sessão plenária do ano. Vamos ver agora alguns momentos importantes da trajetória da ministra Rosa no STF. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, aproveitou a última sessão plenária do ano para homenagear Rosa Weber. A despeito da aridez do tempo atual, temos a sorte, ministra Rosa Weber, de ter na presidência de Vossa Excelência uma garantia de firmeza no compromisso para com o Estado de Direito e também de equilíbrio, sensatez e austeridade na condução do órgão de cúpula do Poder Judiciário da República e também do CNJ. Sou extremamente grata à vida por tudo que me proporcionou e registro o meu agradecimento do fundo da alma, ministro Gilmar Mendes, pelas belíssimas palavras que me dirigiu e que me permitem reafirmar, apesar de tudo, malgré tout, a beleza da vida e o meu agradecimento à vida e, sobretudo, a minha fé e a minha esperança em dias melhores para todo o Brasil. Rosa Weber tomou posse como ministra da mais alta corte do país em 19 de dezembro de 2011, a terceira mulher da história a ocupar o posto. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Gaúcha de Porto Alegre, Rosa Maria Weber é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu o curso como primeira da turma. Rosa Weber ingressou na magistratura em 1976, quando se tornou juíza do trabalho. Em 1991, chegou ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Presidiu o TRT Gaúcho de 2001 a 2003. Exerceu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho de 2006 a 2011, ano em que foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal, indicada pela então presidente Dilma Rousseff. No Supremo, a ministra relatou vários processos de grande repercussão e participou de julgamentos emblemáticos. Em 2019, Weber votou a favor das ações que pediam a criminalização da homofobia enquanto o legislador não editar norma específica para punir essa prática. Trata-se de um evidente comando do Constituinte ao legislador, traduzido em imperativo punirá
para que produza legislação repressiva de comportamentos discriminatórios que atentem contra direitos e liberdades fundamentais de grupos ou indivíduos. Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Em 2023, a ministra completa 75 anos e vai se aposentar dos trabalhos na corte. A seguir, as últimas sessões do TSE, STJ e TST em 2022. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral fez hoje a última sessão plenária de 2022. O presidente do TSE fez um balanço das atividades da Justiça Eleitoral neste ano. Um final de ano com êxito para o Tribunal da Democracia. Foi assim que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, definiu a atuação do TSE em 2022. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu ministros e ministras, além de todas as pessoas que fazem parte da Justiça Eleitoral. Os números apresentados no balanço mostram o quanto esse trabalho foi importante ao decorrer do ano. Foram 187 sessões e o tribunal julgou 2.635 processos. Desses, 1.528 foram julgados ao longo da gestão do ministro Alexandre de Moraes, que começou no dia 16 de agosto. Além de apresentar estes e outros dados, o ministro também falou sobre outros importantes resultados. Um exemplo foi o enfrentamento à disseminação de notícias falsas, discursos de ódio e atuação de milícias virtuais nas plataformas digitais. A Justiça Brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral demonstraram que aqui no Brasil as redes sociais não são terra sem lei. Aqui no Brasil, as milícias digitais são combatidas, são apenadas e não conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente nas eleições. Moraes também citou o combate ao assédio eleitoral. Esse tribunal deixou claro para agora e para as próximas eleições que assédio eleitoral e celular dentro das cabines para comprovar o assédio eleitoral não combinam com a democracia. Uma outra marca muito forte desse Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral entra em recesso, voltando às atividades em fevereiro do ano que vem. Uma sessão da Corte Especial marcou o encerramento do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com os dados apresentados na sessão da Corte, em 2022, o STJ recebeu quase 400 mil novos processos e foi registrado um recorde de produtividade entre os ministros, que julgaram mais de 577 mil ações. Com isso, houve uma diminuição de estoque de processos, restando agora cerca de 270 mil em tramitação no STJ. Durante a última sessão do ano, também foi feita uma homenagem de despedida ao ministro Jorge Mussi, que anunciou sua aposentadoria na semana passada. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, reconheceu o papel dele para o sistema de justiça brasileiro. Por mais de 40 anos, Vossa Excelência serviu à justiça e ao cidadão, primeiro como advogado e depois como magistrado. Por isso, apesar da tristeza em perder o agradável convívio com Vossa Excelência, é momento de parabenizar a firmeza de seus passos dados, sempre nutridos pelo compromisso com que exerceu a profissão que a vida lhe predestinou. Tenho certeza, ministro Mussi, suas decisões continuarão a reverberar neste país. Ministros do STJ, representantes do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil também falaram em agradecimento aos 15 anos de atuação do ministro no STJ. Presencialmente na sessão, o ministro Jorge Mussi fez um discurso e falou como se sente ao deixar de usar a toga. Estou a desvestir a toga que vocês me concederam. Estou devolvendo tão limpa e tão pura quando recebi no final de tarde do dia 12 de dezembro de 2007. Por que estou devolvendo? Porque usei-a com dignidade. Com o início do recesso forense, os prazos processuais ficarão suspensos no STJ de 20 de dezembro a 31 de janeiro. E na sessão de encerramento do ano judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, o presidente da Corte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, fez um balanço da gestão à frente do tribunal.
Durante a sessão de encerramento do ano, o ministro Lélio Bentes Correia destacou as ações voltadas à equidade e à inclusão realizadas desde 13 de outubro, quando tomou posse como presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entre as atividades estão a organização dos seminários Estratégias e Ações para o Enfrentamento e Combate ao Tráfico de Pessoas e Simone André Diniz, Justiça, Segurança Pública e Antirracismo. A Corte aderiu ainda ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, editado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, o TST realizou o seminário Direitos Humanos Sociais em Relações de Trabalho. Também foi criado o Grupo de Trabalho em Estudos de Gênero, Raça e Equidade, que visa propor políticas para o enfrentamento de discriminações na Justiça do Trabalho. Com o objetivo de estabelecer uma nova cultura voltada à inclusão das pessoas com deficiência, o TST lançou um manual anticapacitista. Outra iniciativa foi o curso de Liderança Digital para Mulheres, com foco em juízas e servidoras. A proposta foi justamente despertar o interesse feminino pela área de tecnologia da informação, uma atividade exercida predominantemente por homens. O presidente do TST também destacou o selo ouro, concedido pelo CNJ ao tribunal. Apontou ainda a determinação do TST e do CSJT em restabelecer as atividades presenciais em todas as unidades da Justiça do Trabalho. Esta tem sido um norte defendido com muita firmeza pela ministra Dora Maria da Costa, pelo ministro Aloysio e por mim mesmo, e também pelo Conselho Nacional de Justiça, que editou uma decisão lapidar que não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao compromisso do Judiciário brasileiro de estar presente fisicamente nos locais onde ocorrem os conflitos que devem ser administrados. O vice-presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, destacou o compromisso do Judiciário Trabalhista com a promoção da conciliação. Nós precisamos ter um compromisso com a sociedade no sentido de consagrar o princípio da razoável duração do processo. E esse talvez seja a grande expectativa da sociedade e o grande desafio que nós temos que enfrentar. Proporcionar isso no âmbito do território nacional, em todos os 24 tribunais regionais, a cultura pela conciliação. E agora a gente mostra como foi a sessão solene de posse da desembargadora Liana Scheibe no cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão solene de posse da desembargadora Liana Scheibe no cargo de ministra do TST. A magistrada é a 9ª mulher a ocupar uma cadeira de ministra do TST e a primeira do Piauí a compor a mais alta corte trabalhista. A ministra falou sobre a alegria de ter a trajetória na magistratura reconhecida. A minha satisfação é a maior possível, é extrema, não só por representar o Nordeste, mas como também por representar um estado pequeno, como é o Piauí, mas que possui um Tribunal do Trabalho muito operoso, que conseguiu o selo diamante. Então, para mim, eu acho que hoje é o coroamento de 32 anos de carreira. Então, eu não poderia desejar nada mais além do que estar aqui. É um momento, para mim, grandioso. E eu digo que o nosso Piauí está em êxtase hoje. Participaram da solenidade a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e a subprocuradora-geral do Trabalho, Ileana Neiva Mouzinho. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, destacou a valorização da participação feminina na corte. É muito significativo. Com a chegada da ministra Liana, teremos 7 ministras no Tribunal Superior do Trabalho e 2 delas nordestinas. Não é? E a ministra Liana é a primeira que vem do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Então, ademais da sua cultura, da sua experiência, do seu humanismo, a doutora Liana também engrossa essa representatividade que nós esperamos seja incrementada no futuro.
para que tenhamos ainda uma maior participação feminina no nosso tribunal. Scheibe foi nomeada ao cargo de ministra do TST em novembro pela Presidência da República, após o nome da magistrada ser aprovado pelo plenário do Senado Federal. Ela ocupa a vaga aberta na corte em decorrência da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva. Liana Scheibe ingressou na magistratura em 1990 como juíza do trabalho substituta. Em 2001, foi promovida por merecimento a desembargadora do TRT da 22ª Região, onde ocupou os cargos de vice-presidente, corregedora regional e presidente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo início de semana.